Seja muito bem-vindo a 10 Instantes. Hoje vamos lhe falar de tempo ausente. Connosco temos António Paixão, autor de Centraltejo. António, mais conhecido por Carlos, começo por te perguntar o porquê da escolha deste tema, Centraltejo, e porquê é que retratas e fotografas estas imagens de um tempo ausente? Bom, o título é, digamos, propositadamente um pouco ambíguo. Talvez haja duas maneiras de ler o título. Uma delas é um pouco mais, digamos que seria ser mais vulgar ou mais imediata. Refere-se a imagens que foram feitas e que podem relacionar-se com o tempo passado, um tempo que já passou, ou um tempo até que já teria passado na altura em que as imagens foram feitas ou foram tiradas. E isso tem, portanto, a ver com a memória, remete para a memória, remete eventualmente para o documento e tem muito a ver com as circunstâncias da minha relação com o sítio, que são essencialmente as de ter vivido por ali, aquele ser o meu sítio, e durante muitos anos ter, aliás, morado muito perto ali, e aquele ser o sítio onde eu, enfim, fazia as minhas deambulações normalmente. Ao longo de quantos anos é que tiraste fotografias e que visitaste e revisitaste este local? Essas fotografias, talvez a mais antiga seja ainda dos anos 80 e, portanto, corresponde a uma espécie de revisitação do sítio por familiaridade, e as últimas foram feitas até relativamente 2000 e qualquer coisa ou por aí fora. E, portanto, temos, desse ponto de vista, a possibilidade de olhar para as fotografias como, enfim, é uma possibilidade de leitura, olhar para os sítios, reconhecê-los como eram a certa altura, ver as pequenas diferenças que, entretanto, aconteceram. Em particular na Central, a história é um pouco mais particular, uma vez que ela deixou de funcionar como fornecedora de eletricidade em Lisboa nos anos 50, ainda funcionou um pouco nos anos 60. Eu praticamente não tenho memória disso. A minha mãe ainda se queixava às vezes da fuligem preta que vinha no vento e que sujava os lençóis estendidos nas hortas a cercar. Mas isso foi da última vez, talvez nos anos 60, ainda era miúdo na altura. Quando eu visitei a Central, mesmo antes ainda de começar a fotografar ocasionalmente, ela de facto já tinha adquirido assim, um certo ar de templo abandonado pelos deuses. E as coisas que foram fotografadas, essas podem ser lidas no mesmo sentido em que eu tinha dito há pouco. Não é só uma coisa que já passou, mas uma coisa que de certa forma já tinha passado na altura em que eu as fotografei. E portanto, aqueles objetos, a parte interna da Central, remete um pouco até para, e talvez um dos interesses das pessoas da própria museu em, digamos, patrocinar o livro, fosse de ter aqui uma história, não é? Um registro histórico. Eventualmente no contexto da arqueologia industrial e por aí fora. E pronto, essa é uma das possibilidades de leitura do título. Mas estava a dizer que tinha sido propositadamente ambíguo, porque a outra também fala da ausência de tempo, mas no sentido de que o tempo pode ser visto como não existente quando se faz a observação do livro e talvez quando se tenta fazer um exercício, diria até talvez típico de fotografia. O estado, e não é só no caso das fotografias da Central, mas como eu tinha dito, quando fui encontrá-la já tinha, digamos, parado no tempo. Aqueles objetos que lá estavam tinham tido uma utilidade rígida e dura e energética e provavelmente muito ruidosa nos tempos em que a Central funcionava, estavam como que reduzidos a uma espécie de silêncio. Parece que tinham sido e agora libertados. Voltaste a dar vida. Eles tinham sido libertados, digamos, daquele esforço de terem uma função e reduzidos a uma espécie de ser anterior a isso, que é infinitivamente interpretável a seguir ou simplesmente nem sequer interpretável. Carlos, tu és matemático. Até que ponto é que a tua interpretação dos números te ajuda a interpretar a arte e a ver a fotografia e a sentir? Achas que existe alguma relação ou a fotografia é apenas um tubo de escape? Eu não diria que é tubo de escape, porque talvez corresponda a uma mania mais ou menos comum, que é o de andar à procura de coisas. Acontece apenas que, digamos, as frequências em que se procura numa área e outra
não são exatamente a mesma, não é? A matemática procura-se utilizando outros instrumentos, muitas vezes um pouco mais invisíveis, precisamente porque a fotografia é que se dedica diretamente à luz, sem ser metafórica, não é? Ou pelo menos assim o pensamos. E na matemática faz-se um pouco isso, porque suponho eu que o pessoal que trabalha em matemática acaba mais tarde ou mais cedo por olhar para aquelas coisas como sendo uma espécie de exploração de um continente que existe de alguma forma, mas que não está visível antes de ser iluminado pelas lanternas da pessoa que anda por ali à volta. Desse ponto de vista não é muito diferente da fotografia. A lanterna é que tem um estilo diferente, utiliza métodos analíticos e coisas do género. E desse ponto de vista distingue-se um pouco, mas há alguma provavelmente semelhança entre as atividades. Uma delas parece-nos mais escura que a outra, infelizmente, suponho que é, aliás, a opinião mais vulgar das pessoas. Destas fotografias todas, qual é que é a fotografia que mais te toca? Tens alguma, enfim, alguma que é a tua menina dos olhos de ouro? Bom, há uma que tem servido e que já serviu para a capa dos folhetos que anunciavam a exposição, que ainda chegou a ser feita lá em 1999, já há bastante tempo, e que é aquela que está praticamente ali na primeira página a seguir à entrada do livro. Foi feita numa altura, talvez um pouco antes, essa também. Essa foi feita à noite, exatamente em frente ao sítio onde eu morei durante uns 27 anos. Foi feita antes do museu entrar na sua fase, uma das fases mais decisivas de obras para se transformar em museu, precisamente. E digamos que tenho assim um certo carinho por ela, em particular porque eu cheguei a ampliá-la para dimensões um pouco maiores, digamos assim, já um pouco mais sérias, num pequeno laboratório que cheguei a ter em casa, e para o qual tive que construir uma tina de propósito e que, apesar disso, me provocou um certo chiqueiro no laboratório, mas eu de facto consegui fazer uma ampliação dela assim maiorzinha e ficou bem. Fantasticamente ficou bem, ainda estou hoje para saber muito bem porquê. Carlos, falando agora um bocadinho da nossa atualidade, se tivesse agora que tentar marcar uma vez mais o tempo ausente do atual momento, o que é que gostarias de retratar? Bom, eu faço isso mais ou menos constantemente. Eu estava a falar do exemplo dos objetos da Central Tejo poderem servir para a pessoa se referenciar a qualquer coisa que é anterior às interpretações, mas isso acontece-me e é por isso que também estão aí as fotografias que foram feitas ao longo daquele pequeno troço do Tejo entre Alcântara e Belém. Provavelmente vou deixar de lado para já e por enquanto as minhas preocupações em fazer alguma espécie de documentação do momento, seja de civilização, seja político, seja o que for, ou mesmo pessoal, de certa forma. E provavelmente vou-me concentrar, vou continuar a fazer essas observações básicas acerca daquilo que se pode encontrar em cada momento e que poderia ser visto, de certa forma, de forma independente do tempo, como se o tempo se pudesse ver como não existente. E é claro que tenho feito de vez em quando outras brincadeiras de outro género, não ponho de parte a possibilidade de me preocupar com coisas de outro género de conceptualidade, mas se calhar de facto não é bem a minha chávena de chá, como costumam dizer os ingleses. Mas no atual momento, enfim, sendo que continuas também a frequentar esta parte da cidade, o que é que te toca mais? Quando vês as pessoas, procuras muito também olhares das pessoas, muitos mais estrangeiros, menos estrangeiros, o que é que te toca mais no dia-a-dia e no atual momento? Enfim, por acaso estava a lembrar que há uns tempos andei a fazer umas fotografias relacionadas com o facto de Belém se ter tornado uma espécie de sítio de peregrinação turística. É muito engraçado ver a azáfama das pessoas e imaginar que espécie de coisas é que elas procuram nas coisas que vão ali encontrando. Isso remete, de certa forma, para aquela minha preocupação de há pouco, que é a pessoa quando chega ali, o que é que vê?
um turista, quando sai do autocarro e vê uma série de símbolos que foram identificados com uma história mais ou menos mítica do país, vão encontrar os Jerónimos e vão procurar a Torre de Belém e os pastéis de Belém, já agora também. Que espécie de coisa é que veem, como é que constrói a imagem com que ficam naquele sítio. É claro que tudo isto pode, e pura e simplesmente, ser imaginado, mas andei a entreter-me durante algum tempo a fazer uma série de fotografias daquela zona de Belém, precisamente, aqueles sítios que são mais conhecidos como sendo os símbolos do sítio, em que, digamos que o jogo era, às vezes, fotografá-los utilizando meios técnicos que exigiriam uma grande quantidade de construção sobre as fotografias originais para reproduzir aquilo que talvez as pessoas veem quando olham para lá. Por exemplo, fotografias que são construídas com várias fotografias, em que, para que as coisas funcionem bem, as coisas têm que ser coladas com muito trabalho e, de certa forma, jogar com aquela ideia de que, a maior parte das vezes nas imagens, quanto mais construídas e mais aldrabadas, mais verosímeis elas parecem. E, enfim, é um pouco uma tentativa de brincar um pouco com a ideia de, enfim, qual é a maneira como as pessoas vão vendo as coisas, até que ponto é que as coisas são construídas. Algumas das fotografias que aparecem nessas séries, aquelas às vezes que parecem mais construídas, são as que foram tiradas com uma única fotografia. Isso é uma discussão antiga da fotografia, é engraçada. E é de facto, em relação ali àquela zona, digamos, uma última brincadeira desse género que me lembro de ter andado a fazer. Para além disso, vou fazendo as minhas fotografias ocasionais, daquelas que se olha por qualquer coisa e se estiver lá alguma coisa que naquele momento esteja a acontecer entre o objeto e a pessoa que está ali a tentar fotografá-lo, às vezes acontece fotografias. A maior parte das vezes não dá nada. E às vezes acontecem boas obras, como foi o caso desta. Carlos, muito obrigada por ter estado aqui a partilhar connosco estas imagens tão bonitas do Tejo, da Central Tejo e da vida, ao fim e ao cabo. Muito obrigada também por nos ter acompanhado desse lado e já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenha uma boa semana.